As histórias dos heróis romanos sempre são carregadas dos principais valores e virtudes fundamentais na cultura romana. E isso não é diferente na história do cerco de Roma, ou seja, na história do herói Horácio Cocles e do herói Múcio Scaevola. Essa história é tão influente e tão importante que, inclusive, pode ter mudado o destino da Segunda Guerra Mundial. Quer entender o que eu tô falando? Fica aí no vídeo. Hoje é dia de cultura e foram os próprios romanos que trouxeram essa palavra para nós. Cultura vem de cultivar, cultivar valores, cultivar a identidade, nós como pessoa, como povo. E isso deu um nome magnífico para esse canal, Cultura Heróica. E se você gosta de histórias de heróis e heroínas, tem que se inscrever nesse canal, acionar o sininho para não perder nenhum dos grandes vídeos que faremos aqui para que você possa construir seus valores, cultivar sua identidade com esses grandes referenciais que são as heroínas e os heróis da humanidade. Se conhecemos os romanos como aqueles que têm um grande amor à sua pátria e estão dispostos a dar o melhor por Roma, isso se dá, segundo os historiadores Lívio Tito, Dionísio de Halicarnasso e o próprio Plutarco, pela história de dois grandes heróis. A história se passa numa guerra dos etruscos contra a recém-formada República Romana. Lars Porsena, rei dos etruscos, colocou em marcha um grande exército em direção à cidade de Roma, que ainda não era tão grande quanto conheceríamos no futuro. Sendo assim, o exército romano ainda não era tão grandioso, e sabendo que não tinha forças suficientes para enfrentar os etruscos em campo aberto, colocaram sentinelas nas entradas e fecharam todos os portões da cidade. Quando os soldados romanos viram todos os milhares de soldados e cavaleiros etruscos vindo pelo norte, ficaram preocupados, pois a ponte de madeira Sublicius era a única entrada possível para a cidade de Roma. Se os soldados de Lars Porsena tomassem a ponte, não haveria nenhuma esperança para a cidade. Entre os desesperados sentinelas da ponte havia, porém, um corajoso rapaz chamado Horácio. E na mais famosa adaptação de sua história, no poema de Thomas Macaulay, In Lies of Ancient Rome, o sentinela assumiu um posto avançado na ponte, virou para os seus homens e assim falou então o bravo Horácio, capitão do portão: para cada homem sobre a terra, a morte vem cedo ou tarde. E como pode o homem morrer melhor, senão enfrentando temíveis possibilidades pelas cinzas de seus pais e o templo de seus deuses? Dizendo isso, Horácio deu o comando para que derrubassem a ponte, e ele sozinho ficaria do outro lado para segurar o avanço dos cavaleiros e soldados etruscos, principalmente para que desse tempo dos outros sentinelas derrubarem definitivamente a ponte. Horácio tinha decidido fazer o sacrifício para salvar a sua amada cidade, e ele ficou lutando por tanto tempo, recebendo tantos ferimentos, que inclusive perdeu o movimento de uma perna e o seu olho esquerdo. Mas isso já não importava. Horácio estava dando tudo de si naquele momento e ele só pararia de lutar quando ouvisse o barulho das vigas da ponte caindo na água. Os etruscos estavam desesperados, pois estavam vendo que realmente estavam sendo parados por um homem só. Mesmo com tantos ferimentos, Horácio se manteve firme e evitando a entrada de tantos soldados. Parecia até mesmo que estava sendo auxiliado pelos deuses. Até que finalmente escutou o estrondo da ponte tombando e Horácio sabia então que a cidade estava salva. Com a sensação de dever cumprido e sem desviar o olhar dos inimigos, Horácio então se jogou no rio Tibre e sobreviveu para ver as pessoas chamando ele posteriormente de Cocles e levantando estátuas em seu nome no templo do deus Vulcano. Mas Horácio Cocles não seria o único herói daquele dia. Depois que os etruscos firmaram o seu cerco em volta da cidade de Roma e os romanos ficaram ali cercados por dias, começou a faltar comida, começou a faltar água, começou a faltar muitas coisas, os romanos começaram a ficar preocupados. Um patrício chamado Caio Múcio Cordo teve uma grande ideia. Ele sairia sorrateiramente no meio da noite e mataria com a sua própria mão, no acampamento, o rei Lars Porsena. Depois de receber a aprovação do Senado romano, na noite seguinte ele se esgueirou para o acampamento etrusco com a intenção de assassinar Porsena, só que infelizmente ele acaba assassinando o escriba que estava trabalhando ao lado do rei Porsena. Depois de ser rendido e capturado pelos soldados etruscos, é levado então até o verdadeiro rei. Lá foi recebido com risadas e zombarias, já que havia falhado em matar Porsena.
Porcena diz a Múcio que agora o rapaz havia entregado todas as vantagens para os etruscos, pois agora ele o torturaria até que Múcio revelasse os segredos para entrar na cidade de Roma. Quando ouviu a ameaça do rei etrusco, Múcio não hesitou, colocou a sua mão direita sobre o fogo do acampamento, olhando para o rei sem nenhuma indicação de dor, disse: "Observe minha mão queimar, rei Porcena, para que entenda que suas ameaças de nada valem para um romano. Porque para nós, romanos, o corpo é barato e nada vale, comparada à glória que nós temos em nossos olhos, que é Roma. Eu vim pronto para morrer. Nós, romanos, agimos com bravura. Quando a adversidade acontece, sofremos bravamente. E saiba que não há nenhum romano que não esteja disposto a fazer o mesmo sacrifício que eu faço agora, para mostrar-te que a nossa glória é Roma. E não importa quantos soldados traga à nossa porta, ainda lutaremos até o fim. E saibas também que há uma fila de 300 jovens prontos para vir aqui e matar-te como eu tentei hoje. Eu só fui o primeiro e infelizmente falhei. Mas prepare-se, pois em algum momento um desses 300 jovens conseguirá." Tudo isso Múcio disse enquanto sua mão era consumida totalmente pelo fogo. Ele só tirou a mão do fogo quando o próprio rei Porcena não aguentava mais ver aquilo e pediu para que o jovem tirasse a mão de lá. Ele também liberou o jovem, dizendo: "Vá, saia daqui, porque você fez mais mal a si do que eu jamais teria feito." O rei Porcena e os etruscos estavam tão impressionados com os romanos, tanto com Horácio Cócles quanto agora com Múcio, que ele resolveu pedir a paz. Mandou embaixadores e assim se encerrou o cerco de Roma. Depois desse episódio, Múcio começou a ser chamado de Scévola, não só ele como também seus descendentes, e junto com Horácio Cócles se tornou uma das maiores referências de todo cidadão romano, pois todo aquele que amasse sua cidade como esses dois, deveriam estar dispostos a fazer o mesmo sacrifício. E apesar de haver muita contradição entre os historiadores, muitos dizem que o fato das estátuas dos imperadores estarem com a mão direita levantada e a saudação romana vem justamente desse sacrifício de Múcio Scévola, dizendo que todos estavam dispostos a dar o melhor a Roma, dar tudo para Roma, assim como o fizeram os heróis do cerco de Roma do início da República. Se você acha que a história influenciou somente os romanos, você se engana, pois no ano de 1940, na primeira fase da Segunda Guerra Mundial, quando os alemães já haviam dominado quase toda a Europa, deixando o Reino Unido praticamente sozinho, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill tinha que decidir entre negociar com a Alemanha e possivelmente se render ou colocar em risco a vida de mais de 300 mil homens que estavam na costa da França. E apesar do Churchill não querer se render, uma parte do parlamento e do seu próprio gabinete de guerra queria sim talvez abrir as negociações com os alemães. E todas as suas biografias, e inclusive nos filmes, dizem que ele usou a história de Horácio Cócles para convencer o seu gabinete a desconsiderar qualquer possibilidade de rendição para com os alemães. Then out spake brave Horatius, captain of the gate. To every man upon this earth death cometh soon or late. And how can man die better than facing fearful odds for the ashes of his fathers, the temples of his gods? As versões dizem que o próprio Churchill estava em dúvida se deveria ceder ou não às negociações, mas inspirado nos poemas de Horácio Cócles que ele recitava quando jovem, ele decidiu manter a sua posição. Se não fosse por essa decisão, a história da Segunda Guerra Mundial seria bem diferente. Outro que era fascinado pela história de Múcio Scévola era Nietzsche, aos 12 anos tentando provar aos seus colegas do colégio que a história de Múcio Scévola era verdadeira, ele queimou a própria palma da mão, estendendo-a sobre um livro de fósforos acesos para não expressar nenhuma dor, e só foi salvo de danos graves pelo próprio diretor da escola. Esse conto e muitos outros que aí falam de virtudes e valores,
de várias civilizações, de várias culturas, estão compilados no Livro das Virtudes, que a gente pode encontrar facilmente por aí, vou deixar o link na descrição, mas como eu já mencionei aqui no canal, é um livro que tem vários contos de várias culturas, várias civilizações, falando exatamente o que são as virtudes, o que são os valores e como aplicá-los, cada um deles. Então é uma leitura obrigatória e essencial para aqueles que gostam de heroísmo. Afinal de contas, lembrando, as virtudes são as principais armas do herói em qualquer aventura que ele tenha. Observem como é importante lermos, conhecermos, escutarmos histórias de heróis, porque as virtudes que esses heróis viveram, nós também podemos viver. E lendo essas histórias temos grandes referenciais para tomarmos decisões, escolhas importantes. Afinal de contas, ser herói é uma escolha.